alguns anos atrás, meu interesse pelos aquários me levou a decorar o salão de beleza com peixes de diferentes cores. Agora que o salão se transformou num morredouro, onde vão terminar seus dias aqueles que não têm onde fazê-lo, me custa muito ver como, pouco a pouco, os peixes vão desaparecendo. Mas o que não me parece nenhum tipo de diversão é a quantidade cada vez maior de pessoas que vêm morrer no salão de beleza. Esses são trechos da obra Salão de Beleza, do escritor Mário Bellatin. Temos aqui a Jerusa, que vai nos contar um pouco da vida e da obra deste grande autor. Quem é Mário Bellatin? Nascido na cidade do México, ele é autor de mais de 30 obras, entre elas O Salão de Beleza, que foi publicado em 1994. É bastante interessante dizer que tal obra já foi traduzida para mais de 15 idiomas. E em 2007, ela foi eleita como uma das 100 melhores obras escritas em língua espanhola dos últimos 25 anos. Então, Mário Bellatin, tem seus pais, são de origem peruana, né? Ele teve seu primeiro livro publicado em 1986 e é autor de mais de 30 obras e é uma referência, né, quando se trata de literatura latino-americana. Então, é um autor que vem conquistando espaço, apesar de suas obras não ter tanta publicação aqui no Brasil, ele tem com certeza já um lugar conquistado dentro da literatura, principalmente na literatura latino-americana. Então, falando mais um pouquinho sobre ele, né, a sua literatura, como assim dizer, é uma literatura que faz um jogo aí entre o real e o ficcional, como ele mesmo costuma dizer. Em uma palestra que ele proferiu em 2009, ele diz o seguinte: não é possível separar a vida pessoal, de outra, a ficção. Mas há momentos na obra em que um aspecto tem precedência sobre os outros, diz ele. Então a gente percebe aí que ele próprio afirma, né, essa peculiaridade aí desse jogo lúdico, né, de brincar aí entre a ficção e a realidade. Então, é uma das características desse escritor mexicano. Então, como eu disse, ele nasceu na cidade do México. Inicialmente, ele estudou teologia, contudo, abandonou e graduou-se em Ciências da Comunicação na Universidade de Lima. Sua principal obra é O Salão de Beleza. É o quarto livro de publicação dele, né? Foi publicado inicialmente na cidade do Peru, em 1994. Os críticos literários, né, costumam enquadrá-lo, né, no que eles chamam de escritores latino-americanos experimentais, justamente pelo fato dele fazer aí esse jogo lúdico entre a ficção e a realidade. Uma característica bastante peculiar, digamos assim, do Mário é a sua expressividade enquanto escritor. Então, quando ele costuma aparecer nos eventos, né, ele chama muita atenção pela sua forma de se vestir, né? Ele costuma usar uma espécie de bata, né, que parece um vestido, preta, né? Ele tem um antebraço direito dele, né? Ele não tem, é uma deformação, por assim dizer, de nascença. Então, ele usa prótese. Então, muitas vezes, ele usa a prótese de gancho, às vezes ele usa a prótese de flor, e faz com que chame a atenção, né? Então, ele tem uma maneira peculiar de se apresentar.
Ele também já foi, né, diretor de uma escola, né, de artes, onde ele tentou e utilizou uma maneira diferente, né? Então ele é uma maneira peculiar de trabalhar a arte, o Bellatin. Então é um escritor mexicano, né, que tem uma grande representatividade, principalmente dentro, né, da crítica literária feminista, justamente por tratar nesse livro Salão de Beleza, né, o protagonista ser uma das vozes que são apagadas dentro da nossa história literária, e ele traz à tona aí. Então, o Salão de Beleza é um livro que vai narrar, né, aí os acontecimentos da vida de um travesti, que a gente vai trabalhar aqui ao longo do nosso trabalho. E é necessário a gente dizer que a sua obra, Salão de Beleza, a gente pode dizer que ela é atemporal, por quê? Porque ele trata de assuntos, mas ele não especifica o tempo, o lugar, ele não dá nomes, né, a esses personagens, o que faz com que essa obra se torne atemporal, que a gente faça uma reflexão a todo momento. Então, se a gente faz uma leitura, fizemos uma leitura em 1994, se fizermos uma leitura agora, a gente vai observar que ela se encaixa dentro. Então, Mário Bellatin é esse escritor aí mexicano, com grandes obras publicadas, né? Novela, O Salão de Beleza é uma novela, já traduzida aí para diversas línguas, e que faz com que ele seja considerado aí um grande escritor latino-americano. A obra Salão de Beleza, de Mário Bellatin, nos mostra a saga do narrador-personagem, desde a ascensão do seu salão de beleza propriamente dito, até os seus momentos finais, no que o personagem, né, ele vai denominar de morredouro. O espaço em que essa obra se passa, né, o país, a cidade, não é possível saber, pois eles não são denominados pelo personagem. E também o personagem não revela o seu nome, né? Essas características fazem com que esse personagem, né, essa obra em si, seja uma obra atemporal. A narrativa ela vai girar em torno da visão do protagonista, né? Esse cabeleireiro travesti que monta um salão de beleza no subúrbio, cujo salão ele é frequentado principalmente por mulheres. O narrador, né, muito fascinado por peixes, mantém vários aquários, né, na decoração, na composição do espaço, né, desse salão. Através dessas características do narrador-personagem, podemos perceber suas constantes mudanças de temperamento. O mesmo, ele faz trocas constantes de peixes, ora que é um tipo, ora que é um outro tipo, né, outra espécie. Bom, um outro ponto importante, né, que a gente pode observar dentro dessa narrativa é o tempo, né? A forma como ela se organiza é cronológica. Os fatos são narrados à medida que foram acontecendo. Desde os dias em que o salão de beleza era um lugar de exaltação da própria beleza em si, né? Da própria ideia de beleza. A função do salão de beleza era justamente essa, no início da narrativa, né? De vender a beleza, enfim, a ideia de lugar para cuidados. E ao decorrer da narrativa, o salão de beleza ele vai se tornando um reduto, né, dos enfermos, das pessoas travestis, né, que vão chegando a esse salão como um lugar de acolhimento, né, onde eles não tinham para onde ir, né, onde a sociedade, de certa forma, faz essa crítica, onde a sociedade fecha as portas para essas pessoas enfermas, né, acometidas por uma misteriosa doença. Mas essa doença não denominada até então dentro da narrativa, é possível, através das leituras, observar que essa doença seria a AIDS, né? Pois ao se tornar um morredouro, muitos outros marginalizados, né, são ali encaminhados por suas famílias. Bom, partindo da narrativa transgressora e de morte, vamos escutar um pouco da análise da Teresa e da Sandra, que tem muito a comentar sobre esta obra.
O Salão de Beleza de Mário Bellatin é uma obra surreal. Apesar de já fazer aí seus 20 anos, a primeira edição foi em 1994, é uma obra cópia, digamos assim, fiel da realidade da época. Em um país subdesenvolvido, onde a toxicomania faz parte da cultura, levemente legalizada lá pelos anos 40, depois foi reformulada a lei, o cenário tem tudo a ver com os fatos da novela de ficção. Salão de beleza é um lugar onde se cuida da aparência, frequentado por mulheres, na sua maioria, como de costume, né, no salão de beleza até hoje. A maioria dos frequentadores são mulheres, mas nesta ficção ele se torna o oposto da realidade para o qual ele foi criado, segundo o protagonista da ficção, e transformado por uma síndrome que causa dificuldade imunológica quando em contato com a corrente sanguínea da vítima. Síndrome essa que foi identificada por alguns pesquisadores críticos como sendo a síndrome da AIDS. Mas o que tem a ver a síndrome e os sócios? Bem, os sócios, o administrador, não fica muito claro quantas pessoas são, me parece na história que são 3 que moravam na casa. Eles se vestiam de mulheres, fato que aponta para a liberdade de escolha de gênero, tão sonhada pelos simpatizantes, por exemplo, do movimento drag. São pessoas excluídas da sociedade, da família, muitas vezes lhe restando o serviço noturno e até mesmo ilícito, como, por exemplo, o tráfico de drogas, a prostituição e outros mais. A obra de ficção de Bellatin é elaborada com grande equilíbrio no seu enredo. Os conectivos são bem colocados pelo autor, como normalmente acontece com uma história real. Ele prima pela atenção do espectador. Uma estranha postura foi encontrada na página 55 do livro, onde ele se coloca como uma pessoa de gênero feminino. Até a página 54, a postura dele é de gênero masculino. Da página 55, ele se expressa como se fosse uma pessoa de sexo feminino. Mas estranho mesmo são imagens insinuantes na página 2, no início do livro. Um par de mulheres, onde uma simula genitais masculinos, e homens também, um par de homens, onde um está envolvido pelo rabo do outro. Ou seja, todas as figuras, tanto mulheres como homens, têm cabeça de cachorro ou cachorra. O que identificamos com uma afeição à ideologia de gênero. Como também constatamos que o salão de beleza era um local de tratamento apenas dos sócios, ou seja, dos seus moradores, até a chegada da doença. No decorrer da história, constatamos que o protagonista da história, o dono do salão de beleza, ele dormia até às 10 da manhã. E a parte da tarde ele ia a uma sauna, um local onde ele costumava frequentar. Inclusive ele conta que lá ele lembrou-se do tempo em que ele foi estuprado, o que levou ele a sair de casa, procurar essa vida da qual a história conta no seu decorrer. Então, a ficção está aí. Na obra Salão de Beleza, podemos observar como um salão de beleza destinado a embelezar mulheres se transforma num morredouro para doentes terminais. O narrador protagonista afirma não saber ao certo o que o levou a transformar o salão num morredouro onde vão terminar seus dias aqueles que não têm onde fazê-lo. A primeira vez que aceitou um hóspede foi porque um dos companheiros que trabalhava com ele no salão pediu, pois antes do salão ser transformado no morredouro,
O protagonista abrigava pessoas feridas por gangues, mas se tratava apenas de alojamento temporário. Houve um momento em que soube por um dos seus companheiros de salão que um conhecido estava à beira da morte e não queria recebê-lo em nenhum hospital. A família também não queria cuidar dele e, por falta de recursos, a alternativa seria morrer debaixo de uma das pontes da cidade. O conhecido era um jovem que morreu um mês depois de seu ingresso no salão. Fizeram de tudo para restabelecê-lo. Compraram remédios, convocaram médicos, receberam a visita de curandeiros, coletaram dinheiro para comprar os remédios que eram caros, mas tudo foi inútil. O narrador chegou à conclusão que o mal não tem cura. Por isso, no morredouro só eram recebidas pessoas que já estivessem com seus corpos irreconhecíveis. No morredouro não eram aceitas mulheres, crianças, doentes na etapa primária, remédios, visitas familiares, presença de amantes desconsolados, pessoal médico, freiras. O narrador protagonista narra seus últimos dias de forma nostálgica e assim nos diz: o mais provável é que, em poucos dias, suspeitariam de algo estranho acontecendo e derrubariam a porta. Ali, me encontrariam morto, sim, mas rodeado do passado esplendor. Ou seja, ao final da narrativa, a gente percebe que o narrador protagonista faz uma espécie de reflexão acerca de tudo que vivera até ser acometido pela doença e está ali nos seus últimos dias. Outra coisa interessante, né, que ele coloca, né, durante essa reflexão é que ele, de alguma forma, se sente culpado e ele diz: mas é bem provável que esta seja minha forma de ser a culpada por não contar com ninguém que chore por mim durante as noites. Ou seja, durante muito tempo ela se dedicou, né, totalmente ao salão de beleza, né, saiu de casa muito cedo, justamente porque ele faz parte aí da margem, né, que é colocada aí pela sociedade. Ele não se enquadra no padrão imposto pela sociedade. Então ele teve que sair de casa muito cedo e durante muito tempo ele contou apenas com seus amigos, né? E logo depois que o salão de beleza transforma-se nesse morredouro, toda a sua vida é voltada a essas pessoas que são acometidas aí por essa doença que não é esclarecida totalmente, mas que a gente, pelo conhecimento que a gente tem, a gente consegue perceber que pode ser a AIDS, né? Então, ele finaliza a sua narrativa, deixando aí essa reflexão e que, trazendo para dentro da nossa sociedade, como já foi dito, o oral justamente pode, sim, a gente consegue ver que é o reflexo do que a X, né? Eles são marginalizados pelas suas famílias, pela sociedade de modo geral, e acabam terminando muitas vezes sozinhos, ainda que eles consigam ao longo de sua vida construir algumas amizades, como a gente vê na narrativa. No final, a grande maioria deles tem um final triste, sozinho. É o que acontece também aqui com o nosso narrador protagonista. Então, Mário Bellatin, com essa obra, Salão de Beleza, faz com que nós reflitamos acerca dessas figuras, né, que são marginalizadas aí pela nossa sociedade e traz essa reflexão para a gente, para que a gente consiga entender que somos diferentes e que todos temos direitos e deveres e respeito acima de tudo. Então, o Mário consegue aí trazer esse material e trazer essa reflexão, e o narrador protagonista coloca isso de forma muito bem explorada ao longo do texto e finaliza aí com essa situação de terminar sozinho, que é algo que acontece, infelizmente, ainda dentro da nossa sociedade, que é tão preconceituosa.